De fuzil na mão e a pistola na cintura. De fuzil. Olá, tudo bem, aluno? Professora Cristiana Mota com mais uma aula de literatura. E hoje nós vamos ver, tá, dando continuação ao nosso cronograma, vamos ver os principais autores e obras do Barroco brasileiro. Vem comigo. Beleza. Então, gente, olha só, como eu falei, vamos ver aí os principais autores e obras do Barroco brasileiro, começando com a obra que inaugura esse movimento no Brasil. Tá? Então temos aí Bento Teixeira. Tá? Esse Bento Teixeira, ele escreveu um poema, tá, épico chamado Prosopopeia. Tá? Vamos já destacando aqui, fazer o destaque para a gente. Ó, Prosopopeia. Tá? E essa obra é um poemeto ecomiástico. Professor, o que é isso? Ecomiástico? Ecomiástico, gente, é de elogio, tá? É de enaltecimento. O que acontece? O Bento Teixeira, esse autor, ele foi preso. E para ele se livrar, né, da prisão, ele escreve um poema, tá? Um poema de elogio, de enaltecimento, à figura do Jorge Albuquerque de Coelho. Tá? Professora, quem é o Jorge de Albuquerque Coelho? Tá? Ele foi o 13º donatário da capitania de Pernambuco, ou seja, era onde, no caso, o Bento Teixeira estava preso. Então, o que acontece? Ele escreve esse poema que tem inspiração no Camões, né? Aliás, vários poemas, como eu falei nas aulas anteriores, terão inspiração, tá, na poética camoniana, na poética do Camões. Ai, professor, eu não lembro quem era o Camões. O Camões, gente, foi aquele principal autor do classicismo. Lembrando que classicismo, século XVI. Aqui no Brasil, nesse período do classicismo, nós estávamos vivenciando, tá, o quinhentismo. Tá? Agora, olha só, professora, mas olha só, vou fixar aqui em mim, olha só, fixe em mim aqui, aluno. Professora, classicismo e quinhentismo é a mesma coisa? Não, aluno, não é a mesma coisa, tá? O que acontece? Se falar quinhentismo português, aí sim, eu estou me referindo também ao classicismo. Professora, mas qual é a diferença? É porque o classicismo em Portugal, né, lá na Europa, era um retorno à estética clássica, um retorno, né? Lembra que eu falei que toda vez que falar em clássico, você lembra cultura greco-romana. Então, o classicismo era um retorno a esse ideal, tá, clássico de equilíbrio, de harmonia, de perfeição, né? Um ideal de equilíbrio. Pois bem, o que acontece? Então, com o Renascimento, no século XVI, como posso dizer, essas características, essa forma de produção artística lá da Grécia Antiga, ela foi retomada no século XVI, por isso que é Renascimento, né? Esse retorno, esse resgate da cultura greco-romana. E aí, por isso o nome classicismo, né? Que faz referência à antiguidade clássica, a esse período, né? Cultura greco-romana. Só que isso na Europa, gente, em Portugal. Né? Portugal está produzindo literatura desde o século XII. Vimos trovadorismo, humanismo, né? E aí o século XVI, classicismo. Aqui no Brasil, os que chegam aqui, eles vêm com o quê? A intenção de escrever textos descritivos, informativos. Nós chamamos isso de quinhentismo. Vimos aí que não era, né? Não foi uma escola literária propriamente. A gente dá esse nome genérico porque é a reunião de textos escritos à época, tá? Lembrem-se disso. Então, assim, eu não posso chamar quinhentismo e classicismo, dizer, aliás, perdão, que é a mesma coisa, porque não é, tá? Agora sim, tem autores que chamam de quinhentismo português, tem que vir, tá, gente? Português. Aí sim, ele está falando do classicismo lá em Portugal. Mas se for só quinhentismo, é o nosso quinhentismo, é o período brasileiro, tá? E eles falam quinhentismo por conta dos anos de 1500, que é quando ocorreu o classicismo. Então, voltando aqui para mim, né, nosso slide. Bem, então, o que acontece? Esse Bento Teixeira, ele fez esse poema com inspiração nos Lusíadas do Camões, que foi o grande nome no classicismo, século XVI, tá, gente? E aí esse poema, então, ele é conhecido, muito importante, marquem isso aí, ó, início, tá, minha gente? Início do Barroco no Brasil. E ele pode ser considerado
um exemplo de estilo rebuscado. Olha a palavra-chave, a gente falou em barroco, falou em quê? Em rebuscamento, numa linguagem ornamentada, de figuras de linguagem, tá? Uso conotativo das palavras, até em excesso, né? Lembra da nossa última aula que barroco é excesso, é exagero, tá? Por isso, tudo que é em excesso, tudo que é exagero, causa um desequilíbrio, tá? Lembrem-se disso no barroco. Então, esse poema aqui ele fez, né, exaltando essa figura do Jorge Albuquerque Coelho, e esse poema, como eu falei, estilo camoniano. O professor, o que quer dizer isso, tá? Então, aqui, ó, ele escreveu em oitavas heróicas. Isso aqui é mais a título de curiosidade, tá, gente? Não costuma constar tanto assim nas provas da ESA, essa questão mais técnica referente à obra. Tem, sim, noções de versificação, porque isso aqui está dentro da versificação, mas essa coisa mais específica em literatura nem tanto, tá? Mas o que são essas oitavas heróicas, professora? Bem, todo o poema do Camões, né, nos Lusíadas, tá? Ele é escrito, perdão, com toda a estrofe tem 8 versos, tá? Por isso que é oitava, tá, gente? Que ele tá falando aqui, porque são 8 versos. Deixa eu até escrever aqui para você, tá? Vamos lá. Olha só, são 8 versos. Por isso que é oitava, tá, gente? E aí o que acontece? Esses versos são versos decassílabos. Professor, o que é isso? São versos de 10 sílabas, por isso que é decassílabo, oitava heróicas, porque são escritos em decassílabos heróicos, tá? É um tipo de verso decassílabo, mas basicamente são versos de 10 sílabas. Então, todos os versos do Lusíadas tinham 10 sílabas poéticas. E aí, como era escrito em 8 versos, né, todas as estrofes tinham 8 versos, eles deram esse nome, oitavas heróicas. E aí o que acontece? O Bento Teixeira, desculpa. O Bento Teixeira, ele acabou fazendo essa cópia. Porque assim, gente, na época, essa imitação não era um plágio, tá? Era uma forma de desenvolver um poema. Você imitando, tá, os antigos, imitando, né, os clássicos. Foi o caso aí do Bento Teixeira. E aí, por isso que ele fala, reflete uma forte influência dos Lusíadas, né, que foi um poema do Camões. Então vamos lá, atente aqui, tá? Camões influenciando este autor, Bento Teixeira. Máximas camonianas, olha aí, não falei do Camões? Tá aqui, ó, máximas camonianas relativa a Camões, tá, gente? E lugares comuns mitológicos. Como assim, professor, lugares comuns? Porque ele vai aí repetir a fórmula do Lusíadas, né, de inserção de elementos, de personagens, tá? Seres da mitologia grega, tá? Revela também uma atitude nativista. Professor, o que é isso, nativista? De amor à terra, tá? Agora, muito cuidado, aluno, não confunda nativismo com nacionalismo. Nacionalismo, eu tenho que ter um país, o amor pela nação, né? Pela minha pátria. Brasil aqui é colônia, não é, tá, minha gente? Não é ainda um país, uma nação, tá? Estou aqui no século XVI, ainda estou no período daí da colonização, tá? Muito cuidado com isso. Louvou a terra, porque o nativismo é isso, você vai louvar a terra, beleza? Enquanto colônia, ó, olha aí, importante, colônia, para você não esquecer, ainda estamos no período colonial. E os feitos do herói, ele vai colocar aí o Jorge de Albuquerque Coelho como um herói, ele vai narrar desde a chegada, né, da vinda dele de Portugal para o Brasil, os feitos dele, porque todo épico vai exaltar as aventuras, né, os feitos de um herói, né? Então, basicamente, assim, mas professor, o que eu tenho que saber de prosopopeia? Gente, basicamente, quando consta em provas, é que ele foi o responsável por inaugurar o barroco no Brasil, tá, gente? Basicamente é isso, nem perde muito teu tempo. E lembrando que prosopopeia significa dar vida a seres inanimados, né? Também chamado de personificação, porque justamente isso, ele vai personificar os seres, né, do mar, que ele vai aí nesses seres do mar, trazer entes mitológicos, tá? Por isso que ele fala em lugares comuns mitológicos, porque ele vai trazer aí uma referência a elementos da mitologia grega. Pois bem, gente, aí Manuel Botelho de Oliveira, que é outro autor, esse aqui também, gente, ele não, assim, quando ele consta, para falar para vocês a verdade, tá? Quando ele consta, só falando aqui, ó, que ele escreveu este poema aqui, Música do Parnaso, é um livro de poemas, aliás, tá? Então, olha só, a importância dele é porque ele tornou-se o primeiro brasileiro a publicar poemas em livro, ele pegou os poemas dele e reuniu,
e fez essa publicação, tá? Então, esse livro é um livro de poemas, e aí, olha só, além dos diferentes idiomas, a coleção de Botelho apresenta variadas formas de composição. E aí, gente, dos vários poemas que tem lá, o mais importante para vocês é aqui, ó, Ilha da Maré, tá? Que é um poeminha que ele vai fazer um elogio, então, louvor à terra e descreve os muitos frutos do Brasil. Lembra muito o quientismo aqui, tá, gente? Então, esse poema, muitas vezes, ele até, né, muitas questões trazem, comparando aí, dizendo assim, que característica de resquícios do quientismo nós temos nesse poema, e basicamente é isso, você vai ver um elogio aos frutos do Brasil. Ele até fala o seguinte, e a inveja que esses fariam às cidades europeias, né, que são muito gostosos, são bonitos, né, então esse Ilha da Maré fala desses frutos no Brasil, tá, gente? Então, assim, basicamente, esse Música do Parnaso, escrito por Manuel Botelho de Oliveira, é só para você saber isso, que ele foi um dos autores aí do Barroco brasileiro, e dentro desse poema, desse livro de poemas, Ilha da Maré, perdão, Música do Parnaso, desculpa, tem este poema, Ilha da Maré, tá? Enfim, vamos lá. Então, Prosopopeia, do Bento Teixeira, Música do Parnaso, né, do Manuel Botelho Oliveira. Aí, gente, vamos para a galera mais importante. Esses dois que eu vou falar agora, esses sim, esses você tem que fixar que esses são os caras. O primeiro vai ser o Gregório de Matos e o segundo, Padre Antônio Vieira. E aí o Gregório de Matos, gente, nasceu na Bahia. Na época, não se dizia que era brasileiro, né? Era um português nascido na América, tá? Mas ele tinha um amor muito grande, né? O famoso nativismo que eu falei para vocês, pela Bahia, pela terra que ele nasceu. E aí o Gregório de Matos, gente, ele vai escrever em duas vertentes que a gente fala. Como assim, professora? Ele vai escrever poesia lírica e poesia satírica. O que são as poesias líricas? A gente viu isso na primeira aula. Poemas líricos são poemas em que o indivíduo, né, o eu lírico, fala das suas emoções. Pois bem, e aí o que acontece? Nós vamos ter aí a poesia lírica do Gregório de Matos, né, poesia religiosa, também chamada de sacra, porque afinal eu estou no Barroco, e Barroco tem a religião, né, não posso dizer, na sua constituição, né, a base do Barroco é a questão religiosa. E ele vai ter a poesia amorosa e vai ter também a poesia satírica. São os três tipos de poesia que geralmente a gente vai associar ao Gregório de Matos. Bem, na poesia religiosa, o que acontece? Você tem uma dicotomia. Professor, o que é isso? Gente, tudo no Barroco tem dois lados, né? Dois lados que vão estar em contraste. Então, o que acontece aqui? Com essa dicotomia, né? Esses dois, né? Dois lados aqui. Então, o poeta, no caso, né, da poesia religiosa, ele vai estar dividido entre a salvação da sua alma, olha aí a questão, né, de salvar a alma, que era algo muito importante no Barroco. E o quê? Aproveitar a vida no mundo terreno. Então, assim, ele não sabia se ele se deixava levar pelos prazeres do mundo terreno, pela questão material, ou se ele se preocupava com a salvação da alma, né? Porque muitas vezes isso ia conflitar, né? Porque, segundo o catolicismo, você fazia aproveitar os prazeres da carne, né? Nesse período aqui, tá, gente? Esse pensamento. Esses prazeres mundanos, você poderia ir para o inferno, você não teria sua alma salva porque você não cultivou aí o quê? Uma alma mais pura, uma alma mais ilibada dos prazeres, né, do mundo terreno. Pois bem, licença moral e senso de arrependimento, porque assim, em muitos poemas ele vai mostrar que se arrepende por ter pecado, mas assim, nenhum deles ele fala que ele vai deixar de pecar, tá, gente? Porque ele sabe que ele é ser humano, e todo ser humano, sim, é sujeito a erros, tá? É sujeito aos pecados. Relação entre, olha aí, falando de pecado, ato pecaminoso e o perdão. Então você vê, gente, sempre tem, tá, gente, uma oposição no Barroco. Ó, alma versus corpo, tá? Pecado versus perdão. Então, sempre tem uma oposição no Barroco, tá, minha gente? Professor, me mostre um poema para ficar mais fácil de eu entender, que eu não peguei bem isso. Vamos lá, então. Tá? Eu vou até projetar aqui só o poema para vocês entenderem melhor. A Jesus Cristo Nosso Senhor, tá? Gente, esses nomes dos poemas eram dados depois, porque na época não era comum você escrever dando nome aos poemas.
Então você já começa com o nosso autor dizendo assim, o nosso eu lírico, perdão. Pequei. Olha aí a ideia de pecado, que é muito comum nas poesias líricas religiosas, né, do Gregório de Matos. Pequei, Senhor, mas não porque é pecado. Olha só, gente, vai ter muito uso de adversativa, mas porque esse mais dá a ideia sempre dessa oposição que é típica no barroco. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Ou seja, não é porque ele cometeu um pecado, gente, que ele quer se despir. O que é isso? Que ele quer se livrar da clemência de Deus. Aí você pensa, olha, professor, se ele quer a clemência de Deus, se ele quer, né, essa, como posso dizer, esse perdão de Deus, por que ele peca, né? Se ele quer ser salvo. Mas porque é a natureza contraditória do ser humano. Então ele fala assim, antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenha perdoar. Olha aí, perdoar. Então vamos lá, pecado e perdão, se opondo. Então ele está dizendo, olha, Cristo, eu sei que eu pequei, mas não é por conta disso que eu quero me livrar da sua clemência. Né? Porque eu sei que quanto mais eu delinco, eu sou de delinquir. O que é delinquir, professor? É cometer um erro, cometer um pecado. Deixa eu lembrar da palavra delinquente, tá, gente? Que significa, né, aquele que comete um ato ilícito, né? Então, o que ele fala aqui, não é porque ele tem pecado que ele vai querer se livrar do perdão de Deus. Pelo contrário, ele sabe que quanto mais ele peca, mais Deus se empenha em perdoá-lo. Aí você pode dizer aqui para mim, né, voltar aqui para mim, professor, mas como assim? Não estou entendendo. Como é que ele está pecando e diz que tem que ser... E quanto mais ele peca, mais Cristo se empenha em perdoá-lo? Porque aqui ele vai desenvolver uma tese de que Cristo, né, Deus, só é louvado por ser extremamente misericordioso. E como é que eu sei que Deus é misericordioso? Porque eu peco e ele me perdoa. Eu posso ter um grande pecado e se eu me arrepender, né, Deus vai me perdoar. Então é por isso que ele está dizendo. Ele sabe que ele pecou, mas ele sabe também que Deus vai se empenhar em perdoá-lo. Desde é claro que ele também faça parte dele, né, gente? E aí ele volta aqui, né? Vamos lá. Olha só. Se basta vos irar tanto o pecado, tipo assim, Cristo fica muito chateado com ele, ira, né, o pecado que ele comete. Abrandar-vos, mas ao mesmo tempo, olha aí, outra antítese, né, gente? Ira e a brandura. Então, um só gemido, um só lamento do eu lírico, Cristo já, né, se abranda, Cristo já fica mais, com um olhar mais doce, né, mais brando para o pecador. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Olha só, gente, isso é barroco, tá, gente? Isso é cultismo, excesso de jogo de palavras, tá? Isso povoa. Você tá vendo aqui, ó, antítese, tá? Isso povoa, minha gente, os poemas barrocos. E isso é o cultismo, tá? Para você lembrar. Só que aqui o que acontece? Lembra que eu falei para vocês na aula, né, anterior. Sempre no poema barroco você vai ter convivendo, né, cultismo e conceptismo. Um vai predominar. E o Gregório, ele usa muito o cultismo, mas aqui, minha gente, muito cuidado, porque ele está usando o cultismo, mas é o que também? Ele está usando esse jogo de palavras para defender uma ideia. Então, muito cuidado, porque aqui vai ter o que também? Vai ter predominantemente essa defesa de um ponto de vista, ou seja, defesa, né, do perdão dele, que é o perdão. Então, ele está usando situações contraditórias para dizer, olha, Cristo, eu peco, mas também eu sei que o Senhor pode me perdoar. Aí, olha que interessante, gente, isso é muito usado pelo conceptismo, que são o quê? Conceptismo. Jogo de ideias. Como assim, professora? Ele vai, tá, usar uma referência bíblica para validar o que ele está dizendo. Como assim? Ele falou que ele peca e Cristo vai perdoá-lo. E aí ele vai usar uma referência, tá? Ele vai fazer aqui uma citação bíblica. Olha, gente, quer referência mais bíblica. Eita, peraí, deixa eu apagar aqui, minha gente.
bíblica. Pronto, agora você tá certo. Uma referência mais forte, né? Mais, como posso dizer, consistente do que a Sacra História. O que é a Sacra História? A Bíblia. Aí ele fala, se uma ovelha perdida já é cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História. Olha, é o seguinte, meu amigo, não é ele que está dizendo, não. Ele diz, olha, Cristo, foi tu que disse, tá, meu amigo? Foi tu que disse que se perdeu uma ovelha, né? E quando se recobra essa ovelha, né, você tem uma glória ali. Porque assim, gente, Vou voltar aqui para mim. Olha só. Uma coisa é você salvar, catequizar, quem já está dentro da igreja. Outra coisa é você ali resgatar aqueles que estão fora. É você recobrar essas ovelhas que estavam perdidas. Entende a ideia aqui? Então ele faz uma citação à Bíblia para validar essa tese, esse ponto de vista dele. Só que ele precisa argumentar. Ele precisa justificar por que Cristo deve perdoá-lo. Tá, gente? Beleza. Eu sou, olha só, ele se compara. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. Ele fala, olha, ele usou a citação, tá, minha gente? Ele usou a citação e agora ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, olha só, ele vai se comparar à ovelha. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. Cobrar, tipo assim, me recupera, Senhor, e não queirás, pastor divino, que é Cristo, né? Perder na vossa ovelha a vossa glória. Não, gente, esse Gregório de Matos, gente, ele é advogado, tá? O que ele faz aqui? Ele está dizendo, olha, é o seguinte, se tu não me perdoar, Senhor, você não vai ter a sua glória, você não vai ter, tá? Você não vai ser esse ser misericordioso, mas espera aí. Se você não é esse ser misericordioso, quer dizer que a palavra da Bíblia, a Sacra História está errada? Então, tá vendo? Ele está fazendo ali um jogo de ideias, argumentação. Então, diz, olha, me perdoa. Porque assim você vai ter sua glória e eu vou ter o perdão e nós dois vamos ficar quites, né? É claro, né, gente? Que ele tem que se arrepender e tal. Mas nesse poema ele está dizendo aqui que ele tem certeza que Cristo vai, né, se compadecer dele, né? Vai perdoá-lo. O grande poema do Gregório de Matos é um dos mais famosos dele e geralmente consta muito em provas, tá, gente? Aí, olha só, falando nesse poema, uma questãozinha aqui pra gente. Então, é o primeiro quarteto do poema, né? E ele fala assim, nessa estrofe, o lírico expressa a construção de linguagem. Professor, quando ele fala isso, o que ele está falando? O que ele quer dizer? Gente, cultismo ou conceptismo. Que são, tá, os dois estilos de texto barroco. Eu coloquei ou aqui, mas na verdade isso é nem ou. É ou não, perdão, é i. Cultismo e conceptismo. Jogo de palavras, que é o cultismo, uso de muito antíteses, hipérbatos, paradoxos. E o conceptismo, geralmente, ele vai usar muitas metáforas, analogias. Ele fez ali uma analogia, deixa eu voltar aqui. Se você viu aqui, ele fez uma analogia, ele se comparou, né, à ovelha para dizer, olha, Cristo, por isso que eu vou ser salvo, me cobra, me perdoa, né? Eu sou uma ovelha desgarrada, né, como o Senhor falou lá na Bíblia. Pois bem, e aí são dois estilos de texto, então, né, o cultismo e o conceptismo. E ele fala assim, olha, então aqui, nesse textinho, nós temos maneirismo. Gente, o maneirismo, ele influenciou muito o barroco. Inclusive, o barroco é chamado de maneirismo em alguns outros países da Europa. Então, assim, o maneirismo, ele deu origem ao barroco na arte, tá? Mas aqui seria o próprio barroco, vamos assim. Então, não é a construção da linguagem, né? A escola é barroco, mas o estilo, ele está falando de cultismo ou conceptismo. Olha só, cubismo, não, gente, cubismo é uma vanguarda que a gente vai falar lá no século XX, tá? Isso aqui, cubismo só no século XX. Agora, assim, gente, gongorismo e cultismo é a mesma coisa. Lembra que a gente viu na última aula que gongorismo é o nome também dado ao cultismo, porque quem criou esse estilo de fazer texto barroco, enfatizando o jogo de palavras, as figuras de linguagem, a linguagem rebuscada, foi o Luiz de Gongora e Argote. Por isso que chamam de gongorismo. Então, se fosse cultismo, ia ser gongorismo também. As duas iam se anular. Então, a resposta certa é a letra E, tá, gente? Por quê?
Pequei, Senhor, não porque, olha aí a marca das explicativas, porque ele usa 2 vezes, tá? Porque ele vai construir a argumentação dele. Gente, então a resposta, a letra E, conceptismo, tá? Muito cuidado com isso, porque muita gente acha que Gregório de Matos usou só o cultismo, e não. Tá? Vimos aqui um exemplo de poesia argumentativa, ele está argumentando defesa de um ponto de vista, ou seja, ser perdoado por Cristo. Conceptismo, letra E. Gente, outro exemplo do Gregório de Matos em poesia, além da poesia religiosa, escreveu poesia amorosa. E aí, basicamente, ele vai ter poesias assim, gente, bem mesmo assim, safadinhas, tá? Gregório de Matos tem umas poesias muito obscenas, tá? Mas a gente não vai ver isso aqui, porque não vai lá constar no vestibular. A poesia que a gente vê dele, a poesia lírica amorosa, o que acontece? Vai ter ali, como sempre, um contraste. Se de um lado você tem um amor sublime, elevado, puro, do outro você tem o desejo sexual. E isso muitas vezes é simbolizado através da mulher. A mulher, ao mesmo tempo, ela é um anjo, porque ela desperta o amor puro, sublime, mas ela também pode ser o demônio, o diabo, o anjo caído, porque desperta o desejo sexual. Sempre no barroco tem esses contrastes, tá, gente? Professora, me dê um exemplo aí, para ficar melhor para eu entender. Vamos lá, então. Esse outro poema bem famoso do Gregório de Matos. Anjo no nome, Angélica na cara. Olha aí o jogo de palavras. O nome dela é Ângela. Então, o nome dela vem de anjo. Então, ela é anjo no nome, né? Ângelos, Angélica, né? Porque Ângela é o nome dela. E Angélica na cara. Angélica, gente, é a flor, tá? Por isso que ele fala na cara, porque ela é bonita, tá? Então, ele está dizendo que essa mulher, ela é muito bonita. Isso é ser flor e anjo juntamente, por isso que ele fala, ó. Então, a Ângela, ela é um anjo e o Angélica, ela é um ser puro e muito bonito. Aí você vê que ele vai inverter isso aqui, gente, tá, minha gente? Cultismo. Aqui, gente, preste atenção, ele não vai defender uma ideia, ele vai argumentar, aqui ele vai caracterizar, que é uma característica do cultismo, caracterizar como é que é essa Ângela. Então, ela é flor e anjo. Aí ele só faz inverter, jogo de palavras, trocadilhos. Ele inverte. Isso é ser flor e anjo, né? Então, ele aqui, ó, anjo, né, e flor. Quem senão em vós se uniformar? O que é uniforme, gente? Uniforme é uma coisa só, uma coisa única, né? Então, essa Ângela, ela unifica, ela uniformiza a pureza, mas também ela tem uma beleza muito grande. Professora, mas qual é o problema de ser puro e bonito ao mesmo tempo, a beleza dela? Vamos já ver. Quem veria uma flor que não a cortara? Ele fala, olha, quem que vai ver uma flor dessa tão bonita e não vai querer tomar para si? De verde pé de rama florescente. E quem o anjo não vira? Olha aí de novo, ele vai fazer a questão do anjo, né? Anjo tão luzente, um anjo cheio de luz, que por seu Deus não idolatraram. Então, quem quer ver um anjo tão cheio de luz e não queria idolatrar esse anjo? Se como anjo sois dos meus altares, então ela é um anjo ali, do altar dele, né? Ele idolatra ela, tá? O altar, porque ele idolatra, né? Foreis o meu custódio. Gente, custódia, tá? Custódio significa guarda. Por exemplo, o pai tem a custódia do filho, tem a guarda do filho. Protege, guarda o filho. Então, ela é um anjo, ela guarda ele, ela tem a custódia dele. Tanto que ele fala, em minha guarda. Livrar a eu de diabólicos azares. Então, se ela é um anjo, ela livra ele do mal. Mas, olha aí, bem barroco. Mas, entretanto, porém, todavia, bem barroco. Aí tem sempre que vir com uma oposição, né? Vejo que tão bela e tão galharda, tão bonita, né? Galharda é bonita, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjos... Ah, minha gente, essa aqui, cara, esse final aqui é sensacional. Sois anjos que me tenta e não me guarda. O que ele quer dizer? Ela é tão bonita que ela acaba tentando ele, ela não guarda, ela não protege. Ela acaba levando ele aos prazeres da carne, levando ele ao pecado. Professora, pelo amor de Deus, esse elogio tanto para a mulher, para no final dizer que ela é que é a culpada, né? Então, assim, o que ele está fazendo aqui? Barroco, minha gente. Barroco sempre tem uma oposição. É a ideia, como eu falei aqui, tá, minha gente? Do amor elevado, puro, que a mulher desperta no homem, é o amor sublime.
Só que, ao mesmo tempo, como ela é muito bela, ele tem vontade de tomá-la, né, fisicamente. Aí vem o desejo sexual e isso, né, esses dois aspectos vão se entrar em contradição, vão se opor, tá, minha gente? E aí, olha só, sobre esse poema, trouxe uma questãozinha aqui para vocês. Ele fala assim, assinale a alternativa, muito cuidado, aliás, deixa eu até pagar aqui. Assinale a alternativa, calção ou não, não apresenta tais características. Características de quem, professora? Do Barroco. Tá. Ele deu um trechinho, né? O começo, Anjo, Nome, Angélica na cara, ele deu um trechinho do poema que acabamos de ler. E ele disse assim, olha só, nesse poema o que não, muito cuidado, é característica do Barroco. Vamos lá. Dualismo do ser humano. Sim, a gente viu que ela é anjo, né? Ela é um anjo, só que no final, o que acontece? Ela não guarda ele, né? Sois anjo que me tenta. Olha, mas anjo não é feito para tentar ninguém. Só se for Lúcifer, anjo caído. É feito para guardar. Então, beleza. Tem esse dualismo. Contraste entre pureza e pecado. Olha, gente, com certeza. A palavra-chave aqui, contraste, tipicamente barroco. Sim. Olha outra palavra-chave, rebuscado. Um estilo, né, com muitas figuras de linguagem, trocadilhos. Ah, o quê? Não, peraí. Vou até aqui mudar aqui. Peraí. Harmonia, até colocar de vermelho aqui, harmonia espiritual, tu tá doido, tá? Harmonia não, minha gente, tá errado aqui, tudo que diz que a harmonia é, até gaguejeira aqui, né, gente? Tudo que fala em harmonia, fica até nervosa, não, harmonia, tá? O barroco não tem harmonia, o barroco é desequilíbrio, porque o exagero leva ao desequilíbrio, tá, minha gente? Então não. Então outra coisa aqui, só pra gente concluir, e aqui a questão. É só mudar a cor rapidinho aqui, gente. Aqui, pronto. Oposição. Não. Oposição, a gente também viu que é uma característica, tá? Entre matéria e espírito. Né? É uma característica barroca. Então, letra D, tá? D, eu ia falar D de doido, né? Doido que ele ficou aqui por tê-la, né? Aliás, para tê-la, né? Essa dona Ângela, né? Aí fica aquele embate entre, né, pureza e pecado. Gente, continuando, poesia satírica do Gregório de Matos, é a última que nós vamos ver, do Gregorinho de Matos, né? Ah, gente, aí, olha só, professora, eu já vi em algum lugar que o Gregório era conhecido como Boca do Inferno, tá certo? Sim, olha aqui, ó. Apesar de ele ter produzido poesia lírica, né? Aquela coisa mais amena, né? Aquela coisa mais sentimental, mas ele também produziu o quê? Poesia satírica, e aí ele ficou conhecido como Boca do Inferno, porque pensa numa criatura, mas isso na biografia, né, no que se tem de registro do Gregório de Matos, desde muito novo, ele já tinha essa vertente sarcástica, irônica, tá? Escrevia poemas na escola, na faculdade, né, satirizando o diretor, enfim, um professor, então ele tinha essa vertente já. Essa produção é direcionada ao contexto, olha só, é muito importante, gente, uma sátira sempre vai olhar aí para um contexto e fazer uma crítica. Então, nós temos aqui a sátira do Gregório de Matos fala sobre o contexto degradante da sociedade baiana. Olha aí, criticava desde a imoralidade das pessoas a pessoas específicas. Então, não tinha, assim, o Gregório atacava mais a igreja, o Gregório atacava mais a aristocracia, o Gregório atacava mais a burguesia. Não, gente, não tinha, tá, essa seleção. Ele ia desde os aspectos mais imorais, de modo geral, da sociedade, como de pessoas mais específicas. Inclusive, ele fez um ataque ao governador da época e por isso ele foi, né, exilado, foi mandado embora. Né? Ele tinha uma série, na verdade, de desentendimentos com o governador, o Antônio Menezes. E ele acabou, que ele chamava de braço de prata, porque esse Antônio Menezes tinha perdido um braço, não me lembro se foi numa guerra, num conflito, e aí ele tinha uma prótese. E ele chamava ele de braço de prata, Gregório de Matos. E ele, né, a visão do Gregório de Matos, ele era muito corrupto, enfim, tirânico. E aí o Gregório de Matos fez uma série de críticas a ele. E aí, meu amigo, não é que nem hoje em dia que nós podemos fazer críticas aos nossos governantes. Na época não podia, ele foi exilado. E aí passou um tempo em Angola, quando voltou ao Brasil, ele foi proibido de pisar na Bahia, terra que ele tanto amava. Ele morreu em Recife.
A sátira e a crítica são sempre contundentes ao atacar, olha o que eu falei para vocês, a corrupção. E, gente, é muito interessante, até voltar aqui para mim, olha só. Gente, o Gregório de Matos, ele foi o nosso primeiro poeta realmente brasileiro. Ele foi o nosso, ele é o mais importante do período colonial. E através dos poemas dele, porque a poesia satírica nos permite isso, a gente consegue entender o enraizamento da corrupção, infelizmente, nas práticas políticas, políticas e até mesmo culturais no Brasil. Então, assim, é muito importante você ler e conhecer as poesias satíricas do Gregório de Matos. Gente, tem poemas do Gregório de Matos que ele está descrevendo o governante da época e você olha e diz, nossa, parece um governante nosso aqui, tá? Atual no Brasil. E ele está escrevendo isso no século XVI, né? Então, assim, para você ver, perdão, século XVII, desculpa. Ele está escrevendo isso no século XVII, para você ver como muita coisa não mudou e foi só sendo mais introjetada, infelizmente, nas práticas cotidianas, né, no Brasil. Então, vamos lá. As injustiças e a completa... Olha só, gente, isso é muito atual, inversão de valores. Muitas vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, como as coisas estão invertidas, né? Muitas vezes você olha uma situação e aí o que acontece? Os valores, as pessoas valorizam mais, muitas vezes, as coisas materiais em detrimento de sentimento, de emoções, muito mais o ter do que o ser. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, isso é muito... isso é gritante. Né? Então, essa inversão de valores é algo que é atual também. Então, assim, gente, falou em Bahia, tá? Acentua os problemas da Bahia. Falou em Bahia, você pode crer a poesia satírica do Gregório de Matos, tá? E aí, ironia, tá? Utilização frequente de ironia. Ele falava muito, tá? Essa questão da ironia. Ele fazia uma crítica de forma muito sarcástica em relação aos governantes, enfim, à igreja também da época. Tá? E como eu falei, até mesmo a sociedade, né, na verdade, de modo geral. E aí, minha gente, uma questãozinha sobre essa poesia do Gregório. A cada canto um grande conselheiro, olha só, grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar a sua cozinha. Tipo assim, mano, tu não manda dentro da tua casa, aí tu quer mandar, né, no mundo. E podem governar o mundo inteiro. Gente, isso aqui é uma oposição, tá? Fazendo uma oposição aqui. Estupendas usuras. Usuras é um lucro desmedido, né? Quando você utiliza recursos até ilícitos para obter lucro. Olha só esse final. Todos os que não furtam, muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Falou em cidade da Bahia, pode crer, poesia satírica do Gregório de Matos. Aí ele fala assim, um poema, perdão, tá, gente, não tem esse pontinho aqui não, tá, desculpa. Escrito por Gregório de Matos no século XVII, representa de maneira satírica, sim, é uma sátira, aos governantes e a desonestidade da Bahia colonial, ó, Bahia, pode ser, né, gente? B, critica a colonização portuguesa e defende de forma nativista a independência. Gente, Gregório não quer independência não, tá? Isso nada a ver, gente. Período colonial, tá? Eu falei para vocês, não tô falando de independência. Independência é só, tá? Lá no romantismo. Tem inspiração neoclássica. Gente, neoclássico, nosso próximo tema, arcadismo. Quando ele fala em neoclássico, é arcadismo. Arcadismo é depois do barroco, então ele não pode ter inspiração neoclássica, porque vem depois do barroco. Denuncia os problemas de moradia. Não é de moradia, gente, é da moral. Se fosse moral, podia até ser, né? Revela a identidade. Que identidade, gente? Somos uma colônia aqui, não tem identidade nacional, não. Ainda fala de modernismo. Ixi, piorou. Valoriza aspectos formais da construção parnasiano, não. Parnasiano é século XIX. Tudo bem, ele até faz essa crítica realmente ao governo, mas, gente, só pode ser letra A. Questão satírica aí do Gregório de Matos. Beleza, tranquilo. Vamos adiante. Nosso último, então, nosso último autor, Padre Antônio Vieira. Gente, Gregório, poesia. Antônio Vieira, sermões. Escreveu mais de 200 sermões. Ele era conceptista, tá, gente? Olha só, usou muitas analogias, muitas metáforas. Isso aqui, olha só, embora ele odiasse, ele falasse mal do cultismo, mas ele próprio usava, gente. Era assim, era inconsciente, porque era um estilo muito utilizado na época. Tinha um vocabulário rebuscado, temática religiosa, porque os sermões dele tinham a ideia de catequizar as pessoas através, né, de críticas, né? Os sermões dele eram religiosos, mas tinha uma questão política também.
temáticas morais e comportamentais, principalmente isso aqui, ó, os comportamentos, ele visava que as pessoas fizessem uma revisão das suas atitudes, dos seus comportamentos. Defesa dos indígenas, tá? Isso é muito importante. Ele combatia a escravidão indígena, não do negro, tá, gente? Muito cuidado com isso. Crítica às desigualdades sociais. Então, olha só o lado social, tanto do Gregório como do Antônio Vieira. Muito bacana isso. Intertextualidade, o que é isso? Ele citava, né, várias passagens da Bíblia nos seus sermões. Tá, minha gente? O que é um sermão? É a pregação do padre. E aí, gente, aqui, sermão da 60ª, são os sermões mais famosos dele. Sermão que ele fala basicamente, gente, da arte de pregar. E ele fala o seguinte, que na terra não dá mais fruto, né, a palavra de Deus, porque os pregadores não sabem mais pregar. Eles se preocupam tanto com a linguagem rebuscada dos poemas e esquecem, tá, do que realmente importa, que é a mensagem. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Isso aqui foi na invasão dos holandeses. Então, ele incita os seguidores a reagir contra as invasões holandesas, alegando que a presença protestante dos holandeses, né, gente, resultaria numa série de depredações à colônia. E esse outro bem famoso dele, Sermão de Santo Antônio, também chamado de Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Pois nele o padre usa a imagem dos peixes, olha aí, ele faz muitas metáforas, tá? Isso que é legal no Antônio Vieira. Ele cria imagens como se fossem parábolas, em fábulas, e ele conta uma historinha, e aí dessa historinha ele faz aí uma reflexão, tá? Então os peixes são símbolos para fazer uma crítica aos vícios dos colonos. E aproveita para fazer essa crítica. Condena a escravização dos indígenas. Então esses dois aqui, gente, da 60ª e o de Santo Antônio aos Peixes, são os mais mesmo famosos do Antônio Vieira. E aí seguido aqui do Sermão das Armas, né, de Portugal contra as de Holanda. E para a gente finalizar a nossa aula, minha gente, o sermão aqui do Padre Antônio Vieira. Se gostas de afetação, de pompa, tudo que o barroco gosta, né, aquela coisa ornamentada, né, e de estilo que chamam culto, olha aí, culto por quê? Cultismo. Não me leia, então não vai me ler não, porque eu não gosto disso, ele falando, né? Quando esse estilo florescia, nasceram as primeiras verduras do meu. Mas valeu-me tanto sempre a clareza, porque ele é conceptista, tá, gente? Ele busca ser mais claro. Que só porque me entendiam, comecei a ser ouvido. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Pregador, padres, vocês têm que ser entendido pelos seus ouvintes, porque senão você não vai fazer esse trabalho efetivo da catequese. Esse desaventurado estilo que hoje se usa, os que querem honrar chamam-lhe culto, novamente, ele está falando, é cultismo. Os que condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo não é escuro, é negro e muito cerrado, muito fechado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? O que ele está querendo dizer com isso, professor? Como é que eu sou português, aí eu ouço uma pregação de um padre na língua portuguesa e eu não consigo entender? Porque é tanto jogo de palavras que eu não entendo o que o orador, o que o padre quer dizer para mim. Então, o que ele está condenando aqui no sermão, o seu sermão da 60ª? Cara, para de usar o cultismo, você está complicando, dificultando o trabalho da evangelização. O Padre Antônio Vieira faz uma crítica ao estilo do barroco. Que crítica é essa? Então, ele faz uma crítica ao estilo conhecido como conceptismo? Não, gente, o conceptismo é o que ele defende. Gente, conceptismo e quevedismo é a mesma coisa, porque quem criou este estilo foi o Quevedo, né, um poeta espanhol, então é a mesma coisa. Antropocentrismo é de onde vem o conceptismo, a ideia mais lógica, mais racional. Não de pôr o homem no centro do universo, mas a questão de desenvolver o racional. É mais esse aspecto que ele está dizendo, o racional do homem. Gongorismo e teocentrismo, ele é padre, então ele vai defender isso. Letra D, gongorismo. Ao caracterizar-se uma linguagem rebuscada, culta e extravagante. O que é o gongorismo? É o cultismo. Resposta à letra D. Tá, gente? Então, essa foi nossa aula. Espero que tenham gostado e fiquem com a gente para as próximas aulas. Tchau, tchau, gente. Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí?
Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão, para quem ainda não se inscreveu, então a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então, tem muita gente aí preocupada. Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né, uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga, isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou em mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediada em Manaus, e aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder, qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF, ou passar num concurso da ESA? Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil, e hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então, aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem um passo a passo. Então, você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então, vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores
desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né, a vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025 já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso? E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no Projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa, tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu estou falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você
realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui o módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. Ó, a gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula. Espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e, conforme for, a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas, como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo, mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Olá, aluno, tudo bem? Professora Cristiana Mota com mais uma aula de literatura. E hoje falaremos sobre simbolismo. Vamos lá, então. Então, nossa aula aí 14, impressionismo e simbolismo. Vamos ver que o simbolismo ele vai vir do impressionismo. E aí vamos ver características, contexto e os principais autores e obras. Bem, hoje eu trouxe esse meme, sempre trago meme para vocês, do parnasianismo acabei que não trouxe, mas voltei aqui com o simbolismo. E olha o que ele fala. Hoje acordei arte simbolista, místico, sensível, intuitivo e vivendo em uma realidade alternativa. Lembra muitas características do romantismo, porque não sei se você lembra, na aula de parnasianismo eu falei para vocês que se os parnasianos são primos de arcadismo e classicismo, os simbolistas vão ser primos do romantismo. Então, olha algumas características que a gente vai ver no simbolismo. Essa questão do misticismo, tá, gente? Muito importante isso. Essa vibe mística dos simbolistas. Essa questão da intuição, eles são extremamente subjetivos. E a sensibilidade. Vivendo em uma realidade alternativa porque eles estão em outro mundo, eles estão em busca do mundo sensível, né, do mundo espiritual. Beleza? Vamos lá adiante. Então, olha só. De onde, professora, vem o simbolismo? Para a gente falar de simbolismo, temos que falar primeiro de impressionismo. Impressionismo, gente, foi um movimento artístico que vai surgir na França, nos primeiros movimentos a combater a arte clássica, acadêmica, que havia no momento. Então, o que o impressionismo faz? Visa romper com a estética vigente na época. Uma estética mais ligada à harmonia das cores, a uma arte mais naturalista, mais de reproduzir a realidade tal como ela é. Não havia preocupação em retratar a realidade. Isso é uma característica o quê? Dos impressionistas. Com precisão. Eles retratavam a realidade, mas essa palavra-chave aqui, ó, que isso vai ser levado pelos simbolistas. Não havia preocupação em retratar o quê? Com precisão. Então, isso aqui, não, eles não se ligavam muito nisso. Aliás, eles combatiam isso. Bem,
mas sim capturar uma cena a partir do olhar do artista. Por isso que é impressionismo, que é a impressão, tá, do artista, é algo pessoal, tá? Captar uma cena a partir da impressão dele. Tá? E não somente isso. Em vez de pintar em um estúdio fechado, o que os impressionistas faziam? Passaram a produzir suas obras, suas pinturas, ao ar livre, capturando o efeito da luz solar, a impressão da luz sobre o objeto. E aí, de acordo com a passagem do dia, a luz ia incidindo sobre o objeto de forma diferente. A origem do nome, de onde vem esse nome? Impressionismo, que é esse movimento que vai surgir, né, na pintura na França, aí por volta de 1870. A origem do nome remonta a um texto jornalístico que, inspirado na tela Impressão Sol Nascente, de 1872, gente, esse é um dos maiores impressionistas que nós temos, o pintor Claude Monet, francês. Rotula a exposição dos impressionistas, a primeira apresentação publicada, né, feita, dos novos artistas no estúdio fotográfico Nadar, em 1874. O que aconteceu? Esses pintores se reuniram, fizeram uma exposição. E aí a crítica da época, os jornais da época, né, você está vendo aí, um deles não sabia como nomear esses artistas. Então nomeou-los como impressionistas. Por quê? Por conta dessa tela que você está vendo, essa pintura aí ao lado, essa pintura é essa tela do Monet, Impressão Sol Nascente. Então, por conta dessa pintura do Monet, que ele está fazendo uma... Né, ele pinta ali, você está vendo os barcos, tipo um estaleiro, tá, gente? Um barco, aí você está vendo o sol ali ao longe, você está vendo aqui a fábrica com... a chaminé das fábricas. Então, o que acontece? Você vê que ele pintou não usando contornos, né? Não é uma arte realista, não é uma arte preocupada com esse contorno, com os detalhes. São as pinceladas livres, que são típicas dos impressionistas. Principais características dessa pintura impressionista. Registro de tonalidades que os objetos adquiriram ao refletir da luz. Da luz solar, num determinado momento. Como eu falei, conforme o dia vai passando, a luz solar vai incidir de um modo diferente sobre o objeto. As figuras não deveriam ter contornos nítidos. Isso será levado pelos simbolistas para a poesia. Na poesia simbolista, tudo é muito vago, é muito abstrato, eles não gostam dessa definição, dessa conceituação, dessa descrição objetiva que os parnasianos faziam. Mas de onde vem isso do simbolismo? Dessa pintura impressionista que vai influenciá-los. As cores e tonalidades não deveriam ser obtidas pela mistura. Então, o pintor impressionista, o que ele faz, gente? Vem aqui para mim. O que o pintor impressionista faz? Ele pega a paleta de cores, aí ele não mistura as cores jamais, são cores puras, ele não vai misturar as cores na paleta. Aí ele pega uma cor, aí ele pinta, né, pincelada leve. Aí ele vai e pinta a primeira camada. Aí depois ele pega e pinta outra camada. Então ele vai pintando por camadas. Tanto que de longe você olha, parece a imagem ser uma coisa só, né, que ele fez ali, ele misturou as cores. Mas quando você olha, você aproxima e olha a tela impressionista, é como se fosse uma foto que você aumentou e ficou toda cheia de pixels, né? Então você vai olhar, ela é toda ali decomposta. Tá? Isso é a arte impressionista. Vamos lá. Então as cores e as tonalidades não deveriam ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor, como eu bem falei. Pelo contrário, precisavam ser puras e dissociadas nos quadros. O que é dissociadas? Elas não tinham que estar juntas, tá? Elas tinham que estar, como eu falei, a pintura é feita em camadas. E aqui você tem dois grandes nomes da pintura impressionista. O primeiro aqui é Renoir. O Renoir gosta muito de... Gostava, né? Se escreve Renoir, né? Mas é francês, Renoir. O Renoir pintava muito, ele gostava de pintar cenas ao dia. Isso aqui é uma cena que ele capta, né, nas ruas de Paris. E aqui o Monet. Isso aqui é uma exposição interativa,
Chegou até o Brasil essa exposição ano passado. Não sei se esse ano ainda está. Eu acho que esse ano ainda está ocorrendo ela. Essa exposição do Monet já teve também do Van Gogh, uma exposição interativa. Então se projetam as telas e é como se você estivesse dentro dessas telas, tá? Do Monet e do Van Gogh também. Então assim, é belíssimo isso, gente. É assim, você se sente realmente de uma paz, de uma tranquilidade naquele cenário impressionista, porque o cenário impressionista é um cenário, tá, de contato com a luz, são os tons pastéis, são tons claros na pintura deles, com a luz solar. Então, são assim, pinturas que te passam uma paz, uma tranquilidade. Ah, gente, então, Renoir, e Monet são os dois grandes nomes. Bem, professora, vamos lá, então. E como é que isso chega ao Brasil? Como é que acontece o simbolismo? Tivemos, então, esse movimento, tá, dos impressionistas em Paris. Aqui no Brasil, para a gente se localizar, nós estamos agora no final do século, tá? Final do século XIX. Simbolismo é uma escola que vai se manifestar na poesia, assim como o parnasianismo. Eu não tenho, tá? Narrativa, eu não tenho romance, conto, simbolista. Eu posso ter poema em prosa, que é um poema no formato de prosa, né? Mas eu não tenho narrativa, nem romance, nem conto, tá, gente? Não é uma característica dos simbolistas, eles são ligados à poesia. Então vamos ver como é que isso chega à Europa e depois ao Brasil, o simbolismo? Por volta de 1880, marca aqui, o mundo vivia grandes transformações sociais, econômicas e culturais. No meio desse contexto, que você tem a segunda revolução industrial, você tem ali uma série de inovações tecnológicas, época da Belle Époque, em Paris. Então, você tem uma área muito positiva na sociedade de modo geral. Só o que acontece, né, gente? Essa positividade, esse progresso, ele não alcança a todos. Então, olha só, no meio desse contexto, o que predominava, nós vimos isso em realismo, naturalismo, parnasianismo, era o cientificismo. Ou seja, era a razão, era o raciocínio lógico, era o raciocínio argumentativo e tal. Então, o que acontece? Entretanto, essa forma de raciocínio foi rejeitada por um bom número de pessoas, principalmente as camadas sociais, o quê? Que não foram agraciadas com essas benesses do capitalismo, com esse progresso todo. Eles ficaram conhecidos como sendo os decadentistas, tá? Por conta dessa poesia que eles farão, tá? Mais ligada ao combate dessa arte mais racional, mais materialista. Então, são os decadentistas. Tá? Essas pessoas consideravam, inclusive, que esse sistema havia... Deixa eu pegar só aqui. Eles consideravam, essas pessoas, então, para ficar melhor aqui, tá? São os decadentistas. Consideravam, inclusive, que esse sistema havia causado certa desordem espiritual, porque as pessoas ficaram muito materialistas, esquecendo-se do lado espiritual. Assim como refutação, eu vou negar, vou combater, essa visão de mundo emerge o simbolismo, que tem principalmente na poesia o lugar de desenvolvimento. Então, o lugar de desenvolvimento dos simbolistas é a poesia, por isso que eles são da poesia, tá, gente? Tá, professora, mas e aí, isso lá na Europa? Tá, beleza. E como é que isso vai chegar ao Brasil? Bem, ainda lá em Paris, o simbolismo, se você prestar atenção, ele vai surgir ali junto ao realismo, porque nós temos a publicação de Madame Bovary, a publicação que abre o realismo na Europa, realismo, no caso, em Paris. Teremos aqui também, obra inaugural, Flores do Mal, de Charles Baudelaire, que é uma obra que vai inaugurar o simbolismo, eles vão tomar como base o simbolismo em Paris, na França. O Charles Baudelaire, que você está vendo aqui, ele é conhecido como o pai da poesia moderna, tá? Um cara muito importante. Aqui no Brasil, professora, como é que isso chega? As nossas obras, que são duas obras que o poeta Cruz e Souza irá escrever, serão Missal e Broqués. Missal é prosa e Broqués é poesia. Mas não são narrativas, tá? Em Missal, gente, são poemas em forma de prosa, tá? Escrita na estrutura de prosa.
de Cruz e Souza, que é o grande nome do nosso simbolismo. Aqui no Brasil, gente, foi interessante. O parnasianismo fez muito sucesso e o simbolismo pouco sucesso, teve poucos adeptos. Já na Europa, houve mais adeptos do simbolismo do que do parnasianismo. Tá? Aqui no Brasil, qual era o momento histórico? O momento é de agitação política, pois nós temos aqui a proclamação da República. Então haverá toda uma mudança no contexto político. Em 1889, o país estava passando por um momento de transição. E sempre as transições, né, gente, elas não são sempre... aliás, elas são sempre muito conflituosas. Né? Algumas muito conflituosas, outras menos, mas há conflitos. Então aqui, com a instauração da República da Espada, em 1889, alguns conflitos despontaram por conta da crise política e da disputa de poder. Isso a gente vai ver principalmente no pré-modernismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque os simbolistas, gente, eles não levam para a poesia deles. Aí, isso é um ponto em comum entre parnasianos e simbolistas. Eles não levam para a poesia deles questões sociais, políticas. Então, esse contexto de transformação política, transformação social, essa transição política que nós estamos passando no século XIX para o século XX, isso não vai ser visto nas poesias parnasianas, tampouco nas poesias simbolistas. Eles estão fora disso, eles não gostam de abordar esses temas. Quem aborda esses temas são os autores, escritores do realismo, naturalismo e do pré-modernismo. Tá? Bem, professora, características do simbolismo. Vamos lá, então. Vamos ver as características desse movimento. Bem, o simbolismo, gente, o que acontece? Aqui, pá. Tá, pronto. Tá, beleza. O simbolismo, o que acontece? Ele é a arte da transcendência. Se a palavra-chave lá no parnasianismo era arte pela arte, aqui é uma arte da transcendência. Por que da transcendência, professora? Como eles acreditam que o mundo está muito materialista, as pessoas, a sociedade está muito materialista, eles buscam o quê? O mundo espiritual, retomar essa ligação com o sagrado, com o divino, com a espiritualidade. Então, quando se fala em transcender, é justamente o quê? Sair do mundo material para o mundo espiritual, essa busca por esse mundo em que importa o ser, não o ter. Tá? Então, eles estão ligados nisso, no ser, no espírito, não na matéria, nas coisas concretas, tal como os parnasianos. Bem, para isso o que acontece? Oposição ao realismo, naturalismo e parnasianismo. Gente, com certeza, essa galera aqui, tá? Eles não... Deixa eu colocar de verdinho. Eles não apoiam essa estética realista, naturalista e parnasiana, porque são estéticas ligadas ao uso da razão. E eles estão fugindo disso. Valorização, aqui no cinza, no balãozinho cinza, valorização da musicalidade. Isso é muito importante, gente, para os simbolistas. Musicalidade. Por quê? Não sei se aconteceu com você, é uma situação de você às vezes estar no local, aí você ouve uma música. Aquela música vai te remeter a uma lembrança, a uma sensação. A música, né, foi a primeira grande arte, e ainda é, na verdade, a comover, a sensibilizar, né, o indivíduo, o ser humano. A gente consegue se expressar com a música, consegue sentir dor, consegue sentir alegria. Né? Muitas vezes você está triste, o que você faz? Você coloca a música mais triste ainda, uma sofrência, né? Para você ficar sofrendo mais ainda a música. Às vezes você está ali curtindo uma vibe, aí, não, deixa eu voltar a música porque eu não curti essa música direito. Né? Quantas vezes você já não fez isso? Você está alegre, aí você coloca uma música animada. Então a música, ela reflete nossos sentimentos. Ela reflete o quê? O indivíduo, né? As sensações. Então, e a música muitas vezes, gente, ela não tem sentido nenhum. Às vezes você cantou uma música errada, a letra da música, uma vida toda, e depois descobre que não era daquele jeito, né? Não era aquela redação da letra, né? Era uma outra letra, uma palavrinha que você trocou, mas tudo bem, não importa muito
o significado da música, importa a melodia, né? Importa ali as sensações que ela vai te despertar. Muitas vezes, né, as pessoas não sabem inglês, por exemplo, e colocam lá a música e curtem a música, não porque elas entendem a letra, não importa muito a letra, importa ali a melodia, né, o ritmo. Então é isso que os simbolistas gostam, de resgatar esse aspecto que a poesia, ao ver deles, foi perdendo ao longo do tempo. Lembrem-se que na origem a poesia era música, poesia e música era uma coisa só, a poesia era cantada. Lá no século XV, no humanismo, que houve essa separação. Mas a música, ela era cantada originalmente, né? Então, olha só, para os simbolistas, valorização da musicalidade dos versos. O som importa mais do que o sentido. Eles não são racionais. Pelo contrário, quando ele fala isso, gente, o que você lê aqui? Você lê o seguinte, que a poesia simbolista é uma poesia do ilogismo. Muitas vezes você vai olhar a poesia simbolista e não vai ter muito sentido no que ele está dizendo. Mas não importa, porque o que importa para ele é captar os sentimentos, as emoções, despertar isso. Captar isso e despertar isso no leitor. Falando em captar emoções, sentimentos, olha só. Espiritualidade, misticismo, imagens oníricas. O que é uma imagem onírica, professora? Do mundo dos sonhos. Então, muitas vezes, ele vai estar, o poeta simbolista, ele vai estar retratando uma paisagem, retratando uma cena, mas você não vai entender o que está sendo retratado exatamente ali. E não importa muito, é como se você estivesse numa aula de um sonho, sabe? Algo nebuloso, muitas vezes ilógico. Essa é a ideia deles. Não é... Porque de sentido, de racionalidade, a vida está cheia. Né? E eles querem justamente tirar você desse mundo extremamente racional, fazer você se tornar mais sensível. Né? Um ser humano não é sensível, gente, isso é uma pessoa extremamente emotiva, mas é de captar, tá? As singelezas da vida. Né? São nefilibatas. Professora, mas o que diabos é um nefilibata? São pessoas, gente, que vivem no mundo das nuvens. Ou seja, fora da realidade, né? Então, a descrição, a caracterização de um objeto, de uma cena, que um simbolista faz é totalmente diferente do parnasiano. Por quê? Há uma imprecisão muito grande, tudo é vago. Isso aqui é bacana, sublimação. Simbolismo, sublimação. O que é sublimação? É você tirar esse processo químico, né, físico. Gente, eu sou de humanas, tá? Mas esse processo que você tira do estado sólido para o gasoso. Então, tudo eles vão tirar a solidez, eles vão sublimar. Tudo vai estar envolvido numa áurea, né? Uma aura, perdão, de névoa, neblina, vapor. Tudo é muito vago, coisa muito, tá? É como se você estivesse ali num plano realmente em que se apagam todas as referências concretas. Apagam-se, né? Todas essas referências. É tudo muito abstrato. Aí, professora, que vibe louca dos simbolistas. Gente, é isso mesmo, tá? O simbolista é uma galera assim que tá numa outra dimensão, no cosmos, no universo. Você conhece alguém assim, ou você tem algum amigo assim? Parece um hippie, né? Ele tá assim, porque o cosmos, os chakras, olha, porque Mercúrio e Vênus. É um simbolista, tá, gente? Vamos lá. Então, aqui no verdezinho, aproximação com o romantismo, falei para vocês que eles são primos do romantismo, tá? Olha só, aproximação, opa, mudar a cor aqui, com o romantismo, porque eles têm isso aqui em comum, subjetividade, religiosidade, evasão. O que é evasão? É fugir da realidade, né? Mas fugir para onde? Essa evasão deles? Para o mundo espiritual. E algumas outras características. Uso de letras maiúsculas. No meio do verso, gente, tá? Pá! Uma letra maiúscula. Né? Porque aí eles vão tornar aquele substantivo um substantivo próprio. Vão dar vida, autonomia para aquele substantivo. No meio do verso. Reticências. As reticências servem para deixar aquela impressão de que faltou dizer algo. Está ali subentendido.
Assonância, uma figura de som. Por exemplo, vou à aula amanhã de manhã. Ó. Vou à aula amanhã de manhã. Olha a repetição das vogais. Isso é assonância. Repetição de fonemas vocálicos. E a aliteração, que é a irmã da assonância, são as consoantes. Vozes, veladas, veludosas, vozes. Aliteração. Isso é típico dos simbolistas. Eles buscam essa sonoridade nos seus poemas. E a sinestesia. Sentir uma dor vermelha. Dor vermelha? Como assim? Dor é tato, vermelho é visão. Como é que eu vou sentir uma dor vermelha? O que acontece? Sinestesia, mistura de sentidos. Tá? Por exemplo, ele tem um olhar tão amargo. Como é que o olhar, eu vou pegar, né, sentir o gosto do olhar dele? Não tem como, né? Amargo é paladar, o olhar é visão. Né? Então é sinestesia, é a mistura de sentidos. Tá, minha gente? Bem, vamos ver isso nas questões para ficar melhor para a gente visualizar, para a gente entender melhor? Olha só, leia os versos a seguir, esse foi da ESA, tá, gente, em 2019. Leia os versos a seguir e essa é a alternativa que os analisa corretamente. Olha só, vozes, veladas, veludosas, vozes, que eu acabei de falar para vocês, né? Volúpias de violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices de vozes dos ventos vivas, vãs, vulcanizadas. Pelo amor de Deus, professor, que tanto vê aí, né, no fonema? A literação. Por que literação? Repetição desse fonema aqui, no V. E, ó, vozes veladas, veludosas, vozes. Para ser veludoso, gente, eu tenho que tato, eu tenho que sentir, né? Como é que uma voz vai ser veludosa? Uma voz veludosa. Entenderam? A voz, audição. Veludosa é o tato. Aqui, eu vou ter também esse vozes, veludosas vozes. Também aqui há uma sinestesia. Volúpia dos violões, vozes velada, ó, vagam nos velhos vórtices de vozes. Vórtice é um turbilhão. Ó, vagar, tudo é muito... Vagar porque é tudo vago, né? Tudo é muito abstrato. Estão vagando, andando ao ermo, né? Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Mas o que ele está descrevendo, né, professora? Não tem como saber o certo, né, gente? Porque o simbolismo é isso. Eita, professor, quer dizer... Tá, professora, peraí. Quer dizer que se eu não entender nada é simbolismo, é? Provavelmente. Ai, professor, brincadeiras à parte, tá, gente? Mas é porque os simbolistas, eles têm essa poesia realmente mais ilógica. Aí ele pergunta pra gente o seguinte, tá? Os versos decassílabos apresentam os paradoxos característicos do barroco. Mas, gente, nós não tivemos paradoxos aqui, tá? Eu identifiquei aqui para vocês sinestesia, aliteração, mas paradoxo, melhor assim. Não tem paradoxo aqui. Não tem palavras que estão se opondo e se contradizendo, né? Expressão objetiva. Objetiva, gente, você tá vendo aqui, ele não deixou claro, concreto o que ele estava descrevendo pra gente. Aponta para a racionalidade. Ainda diz que é do realismo. Mas realismo foi prosa, gente. Até tivemos poesia realista, mas lá em Portugal, que no Brasil são os romances, contos do Machado de Assis. O Machado, na poesia, ele não é realista, ele é parnasiano, tá? Na poesia, o Machado não leva o realismo para a poesia, não. Cuidado com isso. A linguagem dos versos materializa no texto a visão bucólica. Mas, gente, bucólica é campo, né? Não tem nada de campo aqui. As metáforas insólitas traduzem a crítica social. Gente, onde é que tu viu crítica aqui do modernismo? Minha gente, só pode ser a letra E, né? Não, letra E. Combinação vocabular. Combinação das palavras, né? Provoca ênfase na sonoridade, típica do simbolismo. Resposta, a letra E. Vamos adiante. Outra questão da ESA, em 2017.
Interesse pelas zonas profundas da mente. Falou em mente, ó. Mente profundas, né? Pela loucura. Desejo de... Olha a palavra-chave. Transcendência. Integração cósmica, que eu falei para vocês, a Nirvana. Né? Atingir o Nirvana, o cosmos, o universo, os astros. Muito simbolista isso. Linguagem vaga, fluida. Ou fluida, né? Não, aí é fluida mesmo. O que acontece? Vaga não é preciso, né, gente? Você volta aqui. O que tem de precisão aqui? Eu não tenho como precisar exatamente o que ele está descrevendo. Vozes? Vozes de quem? De onde? Né? Onde vêm essas vozes? Então, que busca sugerir... Isso é muito importante. O simbolismo trabalha com isso. Eles não querem trazer nada de conceitos, mas sim sugestões. Simbolismo, S de sugestão, S de sonoridade, S de sinestesia. Né? O símbolo é uma imagem que você vai dar um sentido, você dá um sentido a ele. Né? Então, essa linguagem fluida, né? Que busca sugerir em vez de nomear. Essas são características, então, minha gente. Opa, cadê? C, simbolismo. Então, lembrar, S, um S bem grande aqui. S de simbolismo, S de sinestesia, S de sensação, S de sugestão. Todos esses S's aqui podem caber, tá, gente, na estética simbolista, beleza? Professora, vamos lá, e no Brasil, quem são os poetas? Né? Nós vimos que... Deixa eu fazer uma retrospectiva para você não se perder. Começamos com o impressionismo, né? Essa ideia de uma pintura sem contorno, de uma pintura mais livre, fluida, foi levada para a poesia e recebeu o nome de simbolismo. E aí o simbolismo se manifestou em Paris. Tivemos ali o Charles Baudelaire com Flores do Mal, inaugurando o simbolismo na Europa. E aí você vem para o Brasil com esses dois grandes nomes aqui, tá? João da Cruz e Souza, mais conhecido como Cruz e Souza. E Alfonso de Guimarães. Então, são os dois grandes nomes que nós tivemos na poesia parnasiana. Teve alguns outros mais com menos expressão. Pedro Kilker, por exemplo, mas esses dois aqui, tá? O João Guimarães... o João Guimarães Rosa, né? João Guimarães Rosa. O João da Cruz e Souza, mais conhecido como, tá? Somente Cruz e Souza, e o Alfonso Guimarães, que eu juntei, gente, olha, João, né, com o Alfonso Guimarães. Guimarães Rosa, só lá no modernismo. Vamos lá, então. Então, o Cruz e Souza e o Alfonso Guimarães, meu Deus, tô com... Acho que é porque, gente, eu dei aula ontem de Guimarães Rosa, por isso que eu tô com Guimarães Rosa na cabeça. Vamos lá. Mas o Guimarães, Alfonso Guimarães e o Cruz e Souza são os principais poetas. Vamos lá para o Cruz e Souza. Aqui eu trouxe uma imagem que eu achei muito bonita. Foi feita, não sei se alguém aí mora em Florianópolis. Nós tivemos aqui esse mural, achei lindo feito lá, porque o Cruz e Souza é de Florianópolis. Esse mural que mostra que pintou-se o Cruz e Souza e ao lado um cisne, porque ele é conhecido como cisne negro, Dante negro, poeta negro, porque ele era... Você já entendeu, né? Ele era negro. Mas o que significa isso, professora? É porque nós tínhamos uma sociedade muito racista, né, gente? Nós estamos ali no final da escravidão, início, né, de uma sociedade pós-abolição da escravidão, da escravatura. Você sabe que o negro não foi inserido na sociedade. E o Cruz de Souza ainda teve uma dificuldade maior, que foi ter nascido na cidade do Desterro, que hoje é Florianópolis, em que no sul havia um preconceito maior ainda, né? Então, ele passou por uma série de situações preconceituosas. E o Cruz e Souza, gente, o nome dele era João da Cruz. Esse Souza veio da família portuguesa, aqui ó, filho de escravos, teve uma vida confortável entre uma família aristocrata, que o ajudou nos estudos. Ele ganhou esse sobrenome Souza da família portuguesa que o adotou. Então, ele teve uma educação muito requintada, era um homem muito culto. A poesia dele, talvez se ele não tivesse tido todo esse sofrimento que ele passou na vida, seria uma poesia mais parnasiana. Mas você vê ali um vocabulário seleto, uma construção de sonetos muito bem acabada. Então,
ele teve uma técnica muito elaborada, só que a temática dele é uma temática voltada para o simbolismo, tá? Então, olha só, vítima de preconceito racial, mas detalhe, gente, você não vai ver ele falando sobre racismo, sobre preconceito racial nas obras dele. Você vai ter ali a dor, o sofrimento dele, que é quando você lê a história dele, vê que ele teve essa situação, passou por essas angústias na vida dele, ser vítima de várias situações preconceituosas, aí que você entende por que daquela dor, daquele sofrimento dele. O escritor lutou a favor da causa negra. Só que isso aqui não está na poesia dele. Como é que eu vejo a poesia dele, professora? Como é que eu vejo, aliás, o racismo na poesia dele? Você não vê o racismo, você vê isso aqui, ó. Dor, pessimismo, sofrimento. É isso que você vai ver, porque o simbolista não vai falar da realidade. Ele vai descrever como ele está sentindo. E uma descrição, como você viu, vaga, né? Abstrata. Só é bem diversa e reúne temas como obsessão pela cor branca. Você vai ver muito essa referência das cores, do luar, tá? Da névoa, tudo que lembra o branco. Tá? Você vai ver isso nas obras dele. Outra temática muito comum nas obras dele é a morte. Tá? Já o Alfonso Guimarães, gente, ele também teve contato com... Você fala questão de morte? Ah, desculpa, gente. O Cruz de Souza, ele casou-se com uma mulher. Aí os filhos morreram de tuberculose, depois a mulher... Então, assim, quando os filhos morreram, essa mulher ficou louca. Você imagina, a mãe perdeu os filhos, gente. Então, assim, ele viveu uma vida muito difícil, o Cruz de Souza. Perdeu os filhos, depois a esposa... Então, ele teve contato com a morte muito perto, de uma forma muito dolorida. Né? Então, tanto ele como Alfonso Guimarães também tem trabalham a morte nesse aspecto. No caso do Alfonso Guimarães, ele é muito mais... Ele tem uma vibe mais mística, muito mais espiritual que o Cruz de Souza. Por quê? Porque ele perdeu a noiva dele, a Constança, que era a prima dele, antes do casamento. Então, ele se apegou ao cristianismo para superar, né, o catolicismo, para superar a dor da perda. Então, muitas vezes você vai ver ele descrevendo mulheres, uma mulher virginal, pura, nas poesias dele. E essa mulher virginal, pura, é porque ele está fazendo referência à noiva que ele perdeu. Então, olha só, os temas mais presentes na obra do Alfonso Guimarães são a dor do amor. No Cruz de Souza é a dor da vida como um todo, né? No Alfonso Guimarães é a dor de ter perdido o grande amor da vida dele. A saudade da amada e a morte. Isso porque o grande amor de sua vida, a prima Constança, morreu muito jovem. 19 anos, se eu não me engano, a moça tinha. E esse aqui é o lado, então, do Cruz de Souza, é o Alfonso Guimarães, tá? Um nasceu em Florianópolis, o outro, né, Alfonso Guimarães, mineiro, né, Ouro Preto. Bem, vamos a algumas questões para a gente entender um pouquinho da poesia desses dois. Trouxe uma questão aqui da SpaceX, que é um poema um trechinho do poema. Cruz de Souza. Aqui não tem o nome, mas eu vou colocar para vocês. Ele não colocou propositalmente, porque pelo nome você já provavelmente identificaria que é um poema simbolista. Né? Então, poema de Cruz de Souza. Percebam essa... Deixa eu até colocar aqui. Vamos colocar aqui. Numa tela cheia, para você perceber, gente. Olha essa mistura de sensações que ele vai trazer, de sentidos, né? Indefiníveis, ele já começa dizendo que é algo indefinível, né? Indefiníveis, que não se define, né? Que é algo vago, impreciso. Músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Olha a sinestesia aí. A cor se harmonizou com o perfume, mas qual é a visão? O perfume é olfato. Horas do ocaso. O ocaso, gente, seria aquele momento que o sol está se pondo e fica um amarelo no céu. Trêmulas, extremas. Requiem do sol. Como eu falei, o ocaso, né, por causa do sol, o pôr do sol. Que a dor da luz resume.
Aí aqui, quando ele fala, deixa eu apagar aqui rapidinho, gente. Quando ele fala de dor, eu vou deixar só sinestesia. Cor, perfume, dor. Isso, gente, é sinestesia. Ele está fazendo uma mistura de sentidos. Aqui, colocar aqui, ocaso com sol, né? Aqui são os dois. Né? Para ficar mais visível para vocês, é só mudar a cor aqui, gente, rapidinho. Pronto, laranja é melhor. Vamos lá. Ocaso e o sol, né? Enfim, então o que você está percebendo aí, gente, voltar aqui para mim, essa descrição, que é uma descrição, teoricamente, do pôr do sol, mas ele não descreve o concreto, não descreve a paisagem em si, o sol, de forma objetiva. Pelo contrário, ele joga ali a cor, o perfume, a dor. Não sei se você já teve essa impressão, às vezes no final pelo menos aqui no céu da minha cidade, muitas vezes quando eu olho no final da tarde, saindo do trabalho, muitas vezes, né, no final da tarde, aí você olha o sol, o céu está assim, amarelo, laranjado, às vezes dá uma tristeza, uma melancolia, não sei se você já sentiu isso. É bonito, muito bonito o pôr do sol, quando você tem esse aspecto do amarelo, do laranja, mas ao mesmo tempo, não sei se você já sentiu isso, fica uma melancolia como se algo tivesse indo embora, mais um dia indo embora, né? Enfim, pessoas de filosofia adoram também viajar, né, gente? Filosofia não, de literatura, adora filosofar. Eu digo filosofia porque eu também entendo muito de filosofia. As pessoas de literatura adoram filosofar, né? Adora aí fazer essas reflexões. Mas é isso que ele está falando, tá? A poesia simbolista é uma poesia muito filosófica, tá, gente? Nos versos acima, há um exemplo de imagem plurissensorial. Vou colocar de vermelho. O professor Kid acha isso deixa eu colocar aqui de vermelho. O que é essa parte aqui plurissensorial, professora? Várias sensações, tá? Que é a dor, o perfume, a cor, tá? Então, esse plurissensorial, essas referências que a gente marcou aqui. Uma figura de linguagem conhecida por nome de... Digam aí para mim. Sinestesia. Beleza? E característica marcante da estética. Essa sinestesia é característica marcante. Simbolismo. Resposta, letra E. Beleza? Tranquilaça essa aí, né? E a última, para nós encerrarmos, um poema agora do Afonso Guimarães. Afonso Guimarães. Olha só, o que você tem aqui? Ele diz assim: quando esmalha enlouqueceu, já vem a loucura, que é tirar da racionalidade. Fora da razão. É o sonho, a loucura. Que é aquela atmosfera onírica, né, que eu mostrei para vocês, que é uma característica do simbolismo. Pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, o céu remete o quê? Ao plano espiritual. Em oposição ao mar, que é o concreto, né? O plano material. Viu outra lua no mar. As asas que Deus, olha aí a referência à religiosidade, lhe deu, ruflaram, bateram de pá em pá. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Né? Ah, professor, isso foi um suicídio? Não tem como a gente afirmar. Ele disse que a Esmalha enlouqueceu e pôs na torre a sonhar. Isso foi um sonho da Esmalha? Não sei, também. E também não importa muito, gente, porque o que importa é você perceber essa tristeza, essa melancolia, é o sentimento, não saber se de fato houve ou não, né, um possível suicídio. Não importa isso no poema, importa as sensações, os sentimentos. Quanto às estrofes apresentadas, né, nós temos aí 2 estrofes do poema, o poema ele é maior, é correto afirmar que as antíteses, céu e mar no caso, né, subiu, desceu, que ele falou, articulam-se em torno de desejos contraditórios. Verdade, né? Ela queria o quê? Ela queria a lua, do céu e do mar. Como é que ela podia juntar tudo isso? Né? Dividem-se entre a realidade espiritual e concreta. Espiritual seria o céu, a concreta o mar. Atingindo o desejo simbolista de transcendência espiritual. Pode ser essa aí, né, gente? Tá perfeitinha. Bora ver a letra B.
O pessimismo constitui-se em torno do desejo de morrer, característica da segunda geração romântica marcada pelo mal do século. Aí aqui você poderia ficar confuso, gente. Poderia, porque isso é romantismo. Ele, como eu falei, simbolismo é primo do romantismo. Aí aqui o que acontece? Você teria ali que ver que realmente tem antítese no poema, tá? Aqui você viu que a loucura não tem exatamente a morte também é subentendido aqui, né? Então, mas poderia gerar sim uma dúvida em você. E outra coisa, ele fala de pessimismo, né, gente? No caso do pessimismo, você vê um desejo da Ismália, né? Você vê esse desejo da Ismália por sair, né, por transcender. Você não vê a ideia do que ela tá triste, ela tá melancólica. Não é expresso isso no poema, né? A letra C diz assim: se registra dicotomia, divisão, tá? 2, do homem do século XVII. Crise espiritual, que é o teocentrismo, né, causada, né, por essa ideia de... o teocentrismo é a busca, né, pela salvação da alma. E o paganismo, que é o antropocentrismo, característica barroca. Aqui, gente, assim, você poderia ficar em dúvida pela essa questão da antítese, né? Céu e mar. Só que por que isso não seria barroco? Porque a linguagem é simples. É uma linguagem que você consegue entender. Embora os simbolistas tenham essa linguagem vaga e tal, como eu falei, há poemas que você consegue seguir uma linha de raciocínio, o que ele está falando. Mas o cenário que ele descreve é totalmente vago, uma loucura, um sonho. Você não tem como saber se realmente aquilo está acontecendo ou faz parte de um sonho. Tá? Há um resgate do racionalismo e do equilíbrio classicista. Do classicismo. Mas como, gente? Como forma de combater a influência barroca. Não, você está vendo que começou com loucura, com sonho, e aí as asas que Deus deu para ela. Bem longe do classicismo isso. Há uma preocupação formal, própria dos parnasianos, que resgata a poesia clássica, cultivando, por exemplo, o soneto. Isso não é um soneto, gente. Por que acontece? Por que isso não é um soneto? Essa é a primeira estrofe, tem 4 versos. Essa reticência subentende que teve outra estrofe aqui. Aí veio mais uma de 4 versos. Não. Aqui, se fosse soneto, tinha que ser 3 versos, no mínimo. Tá? Porque para ser um soneto tem que ser 4, 4, 3, 3. Não poderia ser um soneto aqui. Então, nem tem como. Então, minha gente, a resposta ficou mesmo a letra A. Tá, minha gente? Porque, novamente, se fosse soneto isso aqui, eu teria que ter, logo em seguida, uma estrofe de 4 versos. Eu não poderia ter essa reticências aqui. Tá, minha gente? Então, foi essa nossa aula de hoje. Terminamos aqui século XIX. Na próxima aula, vamos iniciar século XX com pré-modernismo. Até lá, gente!